Oi, gente, tudo bem? Mais um Pode Crer aqui e hoje é um dia muito alegre, muito feliz, onde nós vamos compartilhar inúmeras experiências aqui. E eu tô com meu amigo aqui, o pastor Denilson Lopes, ele que é casado com a Ana Paula, tem o filho Lucas, vai trazer muito a agregar aqui no conteúdo desse dia e interage aí conosco desde já, se você se conectar, se você tem algo que a sua experiência gera essa conexão, compartilha com a gente, diga, eu entendo, eu também vivenciei isso, logo logo você vai entender do que eu estou introduzindo. Não quero falar para não quebrar aqui, né, o deslumbre no sentido de que é algo impactante, mas é algo realmente transformador para a nossa vida. Então, no Pode Crer de hoje, nós estamos com a palavra nos trilhos da fé. Vem com a gente nessa jornada e vamos junto para esse bate-papo. Tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Bem, graças a Que Deus. legal. Quero agradecer pelo convite de participar aqui do estúdio, né? Cria Cria mais. Mais e desse podcast. Quando você me fez o convite, eu fiquei muito feliz que a gente já vem conversando, né? Pelo telefone. E é sempre muito bom você ter uma porta aberta para que o evangelho também seja pregado. E acredito que nessa hora desse bate-papo, minha expectativa é essa, que o Senhor possa falar aos corações daqueles que nos ouvem. O pastor Denilson, ele tem algumas formações e eu queria compartilhar com vocês porque ele é um acadêmico exímio e eu quero chegar nesse nível, sem modéstia. Ele é formado, né? Ele é farmacêutico pela UNESA. É a Universidade de Estácio de Sá. Ah, pela Estácio de Sá, legal. Ele também tem um curso de neurobiologia pela Uninter e também prevenções antidrogas pela Unifesp. Isso, Isso, Unifesp. Unifesp. Que bacana. E aí, como que se deu assim esse início de formação pessoal, profissional? Sim. Você já era da área, a família era da área, o que te levou para esse ambiente da saúde, né, do cuidado, do bem-estar? Então, a gente sempre seguiu aquele conselho dos pais: se você quer chegar a algum lugar, tem que estudar. Queria te perguntar, como se deu o início dessa sua construção sobre essa área da saúde, do bem-estar, né? Foi natural? Você já vem de um núcleo familiar que era dessa área? Como é que aconteceu, sucedeu assim, esse desenvolvimento? Na verdade, quando eu fiz o curso de farmácia, é muito normal quando você é cristão, você já pensar no que aquela sua formação pode agregar na vida da sua igreja e da comunidade onde você está inserido. Então, durante todo o curso, eu sempre tive aquela preocupação. Tanto é que no seminário, o trabalho final de curso, a gente provocava a igreja local para ser um elemento ali que agregasse uma construção social, no sentido da prevenção ao uso de drogas, prevenção de doenças como câncer de mama, câncer de próstata. Que bacana. Isso já agrega essas campanhas que por muito tempo nós negligenciamos. Sim. Eu acho que não é somente responsabilidade do governo, mas responsabilidade da sociedade civil. E nesse sentido, a gente como igreja, nós temos todos os elementos que conseguem construir isso. Então, durante o curso de farmácia, eu sempre tive esse olhar, onde eu posso agregar na minha comunidade de fé. E foi um assunto chamando o outro de acordo também com a nossa vivência. Quando a gente fala sobre drogas, a gente não está falando somente sobre drogas ilícitas, a gente está falando sobre o alcoolismo, o tabagismo. E isso tudo A, vai trazer prejuízo. a própria medicação, a automedicação, né? Ah, tô com sono, toma Isso, esse remédio aqui. Ah, tô com dor de cabeça, toma esse aqui. isso, Tem pessoas que são dependentes de Nelsoro, né? E sim, acaba que é um componente químico que gera uma dependência também. Então, a exatamente. questão da droga hoje não é só realmente o entorpecente lícito ou até mesmo lícito, mas é o uso disso que pode trazer uma Sim, disfunção do que é normal ou natural para a condição do sim. indivíduo, da pessoa. Eles chamam, por exemplo, o alcoolismo. Existem vários estudos, até ali na religião de Diadema, em que eles fecharam bares depois das 22 horas. E percebeu-se que
após o fechamento desses bares onde havia consumo de álcool, reduziu naquele local o número de ilícitos como violência doméstica, entre outros, né, agressões e por aí Sim, vai. Então, assim, você percebe que a igreja, no que a gente está dentro de uma comunidade, né, inserido, não importa onde, ali você consegue ser luz, não somente no sentido pregação da palavra, que é prioridade, óbvio, mas no olhar integral para o indivíduo. Eu só queria encerrar esse raciocínio falando que a Organização Mundial da Saúde, em 1997, ela mudou o conceito de saúde como sendo ausência de enfermidade uhum, e passou a ser, no caso, bem-estar físico, mental, emocional, social e introduziu a espiritualidade. sim, Nesse sentido, de 97 para cá, isso fez com que algumas academias, universidades também tivessem esse olhar integral, introduzindo a espiritualidade. E abriu possibilidade para esse tipo de projeto. Desse olhar integral para o indivíduo, abriu portas para a capelania, ações como prevenções ao uso de drogas, prevenção ao alcoolismo, prevenção a doenças como câncer de próstata, câncer de mama, setembro amarelo, janeiro branco. O que a gente não pode fazer é negligenciar esse olhar integral. A palavra que eu digo é Deus, ele tem cuidado de nós, uhum, mas a gente precisa ajudar nesse cuidado. sim. Interessante porque nós estamos gravando aqui no mês de fevereiro, e se eu não me engano, dia 2 foi o dia mundial que é o combate contra o câncer no todo, né? Você falou aí um pouquinho de câncer e aí é importante a gente frisar que nós estamos nesse mês e tem essa referência, tem essa bandeira que é importante nós sabermos, divulgarmos e Sim, conscientizarmos as pessoas também, porque muitas das vezes a maior barreira não é nem só ter a debilidade, mas é enfrentar o preconceito de como agir mediante a essa condição, né? Então, sim, a exatamente. conscientização é muito importante e a igreja tem esse dever mesmo. Sim, a fé, ela não vai negar os fatos, mas ela vai te dar força e coragem para o enfrentamento. E até eu costumo dizer, para aquilo que está para além da lógica, Uhum, é um horizonte de novas possibilidades, a fé pode te introduzir nesse ambiente. Eu normalmente quando a gente assim, eu fico muito feliz porque hoje há uma mobilização, você vê, bem maior do que como nós temos anos de igreja, né? Durante muito tempo nós negligenciamos o cuidado da saúde mental. Então, você percebe que hoje nós já temos campanhas em muitas igrejas aderindo Janeiro Branco, Setembro Amarelo. Uma das coisas quando você fala da farmácia, como farmacêutico, a nossa preocupação é sempre fazer uma intervenção multidisciplinar. Ou seja, o farmacêutico tem seu papel e cada profissional vai atuar na sua área de especialização. E isso trouxe essa experiência também na área de capelania. Até mandar um abraço para o pastor Paulo Og. Eu trabalhei com ele no Hospital da Posse como capelão durante um bom tempo. Pastor Paulo Og, ele é um apaixonado por capelania. Ele é da Convenção Batista Fluminense, ele atua em missões estaduais. E lá eu aprendi muito nessa campanha, nessa atuação, na verdade, multidisciplinar. Então a fé, no caso o capelão, ele não está ali para negligenciar o cuidado do paciente, muito pelo contrário. Existem estudos em que mostram que o trabalho da capelania na adesão do tratamento oncológico para o câncer infanto-juvenil aumentou em alguns lugares. Óbvio que isso não é determinante, mas é uhum, um vetor. Então, eu acho muito interessante, porque a gente tem a capelania não para falar para o indivíduo dentro de um hospital pare o tratamento, muito pelo contrário, a gente continue o tratamento. sim. Até uma brincadeira que eu faço poxa, mas eu tenho uma possibilidade de 0,1% de conseguir esse resultado que eu tanto quero. Bom, o 0,1% cabe a Deus definir, né? E a sua fé pode te levar por esse caminho desse 0,1. E é muito importante porque às vezes passa o aspecto que a fé ela é
abstrata, né? Tá no campo das ideias ou tá no ambiente de atmosfera dentro de uma Sim. igreja. Mas a fé ela é racional, ela Uhum. começa no entendimento. Sim. Então, essa conscientização já é uma mobilização de ativação de fé. Sim. Porque o que, que a gente pode entender? Olha que interessante. A dor ela é inevitável. Concorda comigo? A Inevitável. minha dor, a sua dor, a dor ela é inevitável. Agora, o sofrimento, ele é desnecessário. Você não é obrigado a ficar no sofrimento. Você pode passar pela dor. Mas ficar no sofrimento é uma escolha, é uma opção. Então a dor é inevitável, mas o sofrimento é desnecessário. Então que você possa ter esse entendimento de que a fé te gera esse impulso de entender que a dor é uma realidade, mas nós podemos passar pela dor. Jesus mesmo disse, né? Que no mundo teríamos aflição. E ele não pede para que nós fôssemos retirados do mundo, mas que nós recebêssemos do Pai essa fé, essa graça, esse favor que nos concede esse enfrentamento, porque é um Interessante. enfrentamento, né? E Exatamente. todo enfrentamento ele vai te proporcionar conquistas. Então que as pessoas que de repente estejam passando por alguma debilidade, por alguma condição forte de impacto na sua vida física, psicológica, saiba que a fé ela vai não te tirar dessa condição imediatamente, mas ela vai te livrar dessa condição no estado permanente para sua vida. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer nas minhas visitações que muitas vezes a gente está preocupado em descobrir as causas do sofrimento humano, quando na verdade isso às vezes não vai trazer solução para o seu problema, o porquê do que aconteceu na minha vida, mas e nem às vezes para quê, mas como eu vou enfrentar isso que aconteceu na minha vida vai fazer a diferença. Porque o olhar para trás foi o erro dos amigos de Jó. Sim, Durante 7 dias prantearam em silêncio. E às vezes é um serviço de capelania, ou às vezes uma visita ao enfermo, só exige isso, o silêncio. Você falar, tu não está sozinho, estou aqui contigo. Isso não exige palavras, é só apenas um toque no ombro. Mas o problema foi, a partir dos 7 dias de silêncio, eles romperam esse silêncio para tentar descobrir as causas do sofrimento humano. Não estou falando aqui que alguns sofrimentos existem causas. Existem, por exemplo, uma pessoa que utiliza o cigarro, o tabagismo, o álcool, ele vai gerar algum problema tem a futuro, consequência. causa-consequência. Mas eu estou falando que, normalmente, as eventualidades da vida acontecem. Entende? E a partir dessas eventualidades não é o porquê aconteceu, e muitas vezes eu nem pergunto para quê, mas como eu vou reagir a essa eventualidade. Pastor, assim, se o senhor me permitir, eu queria fazer durante a faculdade de farmácia, eu fui gerando essa perspectiva de capelania, tanto é que uma das áreas que eu fiz especialização foi na capelania e aconselhamento pastoral. E na minha vida acabou, quem provavelmente você está me ouvindo, na sua família teve casos de câncer, provavelmente. Então, eu vou falar a palavra de câncer vai gerar um gatilho emocional em muitos que estão me ouvindo aqui. Talvez você perdeu pessoas que você amava, assim como eu perdi, mas às vezes negar os fatos não resolve o problema. Eu perdi meu pai com câncer. E depois, mais à frente, eu vou explicar em que circunstâncias. Só que, muitas vezes, ouvir a palavra câncer é muito ruim. E negá-la não vai resolver o problema. Pelo meu pai, eu não posso fazer mais nada. Mas eu posso hoje fazer pelo pai de alguém. Sim. E esse temor, né, como você disse, às vezes alguém não vivenciou ou viu alguém próximo vivenciando, mas gera um temor. Ai, Gera. é o que eu não quero, eu não posso ter isso não pode me acometer. E isso é o que você falou, isso já é uma negação, isso já é uma negligência Isso. de autorresponsabilidade de, ok, eu não posso, na verdade eu não quero, né? Que às vezes o poder não está no nosso controle. Eu Sim. não quero, mas o que fazer, né? O que fazer? Vamos nos diagnosticar, vamos fazer exames preventivos, porque Sim. ali já pode ser um solucionador
para que não desenvolva, né, um estado, uma condição Exatamente. cancerígena. Até mesmo o milagre de Deus pode ser, a partir daquele exame, você descobrir precocemente uma doença. Sim. Um milagre que você negligenciou que estava à sua porta. Então, assim, eu, juntamente com minha esposa, quando nós assumimos o Ministério de Educação lá na PIB, nós começamos a aderir e introduzir, né, com todo o apoio do pastor Ricardo Alfredo, que chama ele assim, pastor Alfredo, ele nos apoiou e a gente vem trabalhando, introduzindo dentro dos cultos ou dentro da rotina eclesiástica, campanhas de prevenção. Que bacana. E eu até separei aqui algumas perguntas que foram me sendo que legal. feitas no dia a dia. Por que falar de doença na igreja é chato? Eu não gosto disso, né? Então, a gente precisa entender que prevenir significa salvar a vida. Na correria do dia a dia, talvez você esqueceu de ir no médico. Então, Novembro Azul, o simples fato de você pegar um prédio público e colocar ali a luz azul, Cria um alerta. cria um alerta. Eu preciso ir no clínico geral. Porém, por detrás de uma visita ao médico, existe um resultado de exame. E esse medo prende essa pessoa de ir no médico e fazer o exame. E o medo, ele não somente cala suas ações, como ele também pode silenciar sua fé no momento que você precisa exercê-la. Então, eu te alerto. Novembro Azul, Outubro Rosa, seja qual for a campanha, existe um medo te prendendo, a fé está ao seu alcance para você enfrentar esses medos. Não esqueça, Davi, ele venceu o gigante Golias e por isso ovacionamos. Mas existiam gigantes dentro dele que o derrubou. E ele se silenciou naquele terraço. Eu acho isso importante, porque você está com medo do diagnóstico, mas os gigantes estão dentro de você. É o medo de ir no médico, mas esse medo vai te dominar em um determinado momento da sua vida que vai ser muito importante. Sim. Eu botei outras perguntas aqui. Quer ver por que falar da doença, né? Isso gera gatilhos em mim, negativos. Eu lembro de pessoas que morreram na minha família, e isso acontece, infelizmente. E existem ambientes que o mal exatamente impera, onde a igreja faz silêncio. Então, silenciar, ficar quieto, não vai resolver o problema. Você precisa enfrentar suas dores. Como eu repito, eu não posso fazer pelo meu pai, mas eu posso fazer pelo pai, pelo irmão, pelo tio de alguém. Então, por isso é importante a gente participar dessas campanhas. E ela é interessante que a última pergunta, por que dentro da igreja? Por que fazer isso na igreja? Porque é um dever da sociedade civil. Nós, como cidadãos, temos essa obrigação de entender que a igreja ela está naquele lugar para ser luz. Vou dar um exemplo aqui interessante. Quando o povo saiu lá da escravidão do Egito, lá em Deuteronômio diz que o Senhor chamou o povo e falou que ia livrá-los de doenças terríveis que eles conheceram no Egito. Interessante que logo depois, em Levítico, vem uma série de ações sanitárias, inclusive ações que estavam além do tempo. Por exemplo, até mesmo o tratamento do esterco, né? As fezes, como você ia tratar, ali explicava no livro de Levítico. Ou seja, livrando Todo aquele procedimentos povo. que a gente vê que hoje são os mesmos problemas. Por exemplo, saneamento Sim. básico está na pauta do SUS, de educação, de saúde. Saúde pública. Saúde pública. E muitos lugares que tem essa grande propagação de um mau saneamento básico é onde propaga-se mais índices, né, de doenças, de infecções, de uma série de agravantes. E é interessante falarmos, mas por que a igreja falar sobre isso, né? Essa última pergunta. O texto bíblico vai dizer que Jesus ele ensinava todos os dias. E quando isso aparece para mim no texto bíblico e me salta os olhos, eu começo a entender uma perspectiva muito importante. Que o texto não está falando que todos os dias Jesus realizava cura e milagres. Mas o texto começa dizendo que todos os dias ele ensinava. E o sermão do monte, Mateus 5, é justamente isso. Exatamente. Ele chama todos para a mesa, né, para o lugar de academia, de ensino. Sim. E a mesa ela tem uma representatividade muito importante. Nós estamos aqui hoje numa mesa, né? Sim. Talvez você esteja na sua casa, diante de uma mesa de café, de almoço, de janta, uma mesa que é
educativa. Então, a mesa é um lugar de ensino, a mesa ela é um lugar de alimento e a mesa é um lugar de tratamento. Porque quando vamos a uma consulta médica, aonde nós nos colocamos diante de uma mesa, diante de um clínico. E Jesus nos chama para esse ambiente de ensino e ele começa a tratar ali, bem-aventurado é vós que sofre, bem-aventurado é os que choram. Ele condiciona todas as realidades ali oriundas do momento, as dificuldades inerentes do ser, como uma bem-aventurança. Por aquilo que eu disse, né? A dor é inevitável, Sim. mas o sofrimento, ele pode não ser necessário permanecer nele, ele é desnecessário. Então, é muito interessante falar isso, que a igreja precisa ter diálogos de conscientização. Por que sim? Porque a gente olha para Jesus e vê que o primeiro ato de Jesus é Jesus ensinava todos os dias. Então, às vezes, que nós, nesse caminho, nesse trilho da fé que nós estamos, às vezes a gente fica com a expectativa dessa teofania, dessa manifestação divina, e deixamos de ver a divindade de Deus nas coisas simples, nas coisas que já são palpáveis e já estão pertencentes e permanentes no nosso ser, na nossa realidade. Eu queria fazer 2 colocações. Você falou do sofrimento, até num dos livros que eu vou apresentar, eu costumo falar que o sofrimento é uma estrada que se passa, mas muitos escolhem fazê-lo de uma habitação. Então, essa é uma escolha. Sim. Ou é um caminho ou uma habitação. E muitas pessoas escolhem ela como habitação. Assim, não foi fácil a minha vida. Eu sei que a gente vai conversar aqui no podcast, mas, assim, quando fala da palavra... A gente está falando hoje de câncer, mas tem outros cânceres, né? Na alma do indivíduo que não é visto no exame de imagem. E hoje nós trabalhamos com Janeiro Branco, Setembro Amarelo. Inclusive... o pessoal que estiver nos ouvindo vai estar lá no podcast na verdade, a live. Na live do Instagram da Ordem de Pastores Batista Meritiense, o pastor Felipe vai estar mediando um bate-papo com o pastor Mauro Sanches, pastor André e Deus Irene. Esses 3 pastores que têm formação em psicologia. E a pergunta que a gente vai fazer lá é a seguinte: Janeiro Branco, que fala sobre cuidado da mente, das emoções, acabou. E o cuidado com a saúde mental termina junto com janeiro? Não. Continua. Essa é a pergunta. Então o pessoal vai assistir lá no Instagram. É interessante, Ordem de Pastores fazendo esse bate-papo. Eu acho que quando você olha as Sagradas Escrituras e Deus falou que ia livrar aquele povo de doenças terríveis que eles conheceram no Egito, logo em seguida esse aparato, né, de leis sanitárias também, elas mostram e implicam as responsabilidades do indivíduo em guardar essas leis. Interessante, porque ele livra, mas não isentou aquele povo das suas responsabilidades. Mas ele dá prevenções também. Exatamente, né? dá o caminho certo. Interessante a última colocação sobre isso. Lá em Levítico, uma das preocupações era doenças infecto-contagiosas. Então, uma delas, assim, você estava sob o deserto, então doenças dermatológicas. E uma delas era o quê? A hanseníase, que chamamos hoje, mais comumente como lepra. Então, tem toda a maneira de você diagnosticar, ali no livro de Levítico, vai estar em 3 níveis, casa, roupa e indivíduo, mas quando você vai fazer o diagnóstico dessa doença, e a partir do momento em que você vai fazer esse diagnóstico, você já coloca aquele indivíduo em quarentena, já pensando pode ser uma doença infecto-contagiosa, e como agir após isso. Interessante que, se você olhar, a hanseníase, ela teve, foi o antibiótico que depois foi descoberto, mas até então, o tratamento pelas comunidades científicas sempre foi o quê? O isolamento social. Olha que interessante, uma Bíblia muito mais à frente do seu tempo. E em São João, eu não lembro a data específica, mas foi houve uma grande propagação em São João de Meriti, foi uma das cidades que mais teve índice de hanseníase, e se eu não me engano ainda existe hoje um local específico que é referência em tratamento em hanseníase em São João de Meriti. Tu vê uma Bíblia, né, trazendo um procedimento ocular, de observação, de prevenção, de resguardo ali, exatamente, né, e de
e de tratamento a critérios. Não, vamos fazer isso, Passo a tem passo. esse passo a passo. E nesse passo a passo dos trilhos da fé, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Além dessa sua formação farmacêutica, né? Meu amigo aqui, ele é teólogo formado pelo STBC, Seminário Batista Caxiense, tem pós em História do Cristianismo pelo Seminário do Sul, tem pós no Novo Testamento pela Faculdade Batista do Paraná, também pós em capelania pela Faculdade Batista do Paraná, curso liderança pelo Hagai, muito bom, indico vocês também que querem fazer cursos de treinamento, gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e escritor, né? Escritor de exemplares que hoje nós temos aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o livro e cada Sim, livro, que cada um tem né, um direcionamento sim. para as pessoas que estão aqui participando com a gente. E já deixa no seu comentário aí, você que quer ganhar o livro, ele vai explicar sobre todos aqui, você coloca eu quero, e aí você coloca esse livro. No podcast passado, nós sorteamos os primeiros 3 comentários. Nesse, nós vamos fazer diferente. Todos que comentarem vão ter a chance de ganhar o livro. Então, nós vamos pegar todos os comentários, vamos colocar no aplicativo o nome, vamos sortear o nome e vamos apresentar esse sorteio com o ganhador. Então, você pode comentar, mesmo que você veja esse vídeo fora de um tempo da transmissão. Então, participe aí, coloque seu nome e coloque qual livro você gostaria de ganhar, caso seja o sorteado ou a sorteada. Meu amigo, diga um pouquinho desses Olha, exemplares aí. então, você falou um pouco da formação e os livros e a minha história, elas estão muito atreladas. Desde a primeira formação que você apresentou ali do seminário, eu fiz o seminário sob circunstâncias bem desfavoráveis da vida. Eu não tenho como falar do livro sem antes falar sobre as circunstâncias. A maneira que eu encontrei dentro da minha lógica para fugir um pouco desses desafios que a vida foi me apresentando foi justamente fazendo alguns cursos, estudando. E isso foi a maneira que eu, Denilson, encontrei, né, dentro da minha lógica para tirar minha mente de uma rotina de exames, de uma mente da rotina de tratamento. Ou seja, eu tinha ali um trabalho para entregar, um livro para ler. Isso foi uma maneira. E sem perceber, Deus vem construindo nessa minha fuga também algo que ele queria para minha vida. Porque antes do livro, na verdade, o livro ele é complemento de uma experiência Sim, sim, sobre essa realidade que nós estamos tratando aqui. exatamente. Então Para vamos começar a vamos falar lá. sobre isso. Vamos falar sobre isso. Eu terminei a faculdade de farmácia, meu trabalho lá foi sobre HPA. HPA é hidrocarboneto policíclico aromático, ou seja, ele está muito presente em alimentos defumados, fumaça no cigarro e uma relação dele com o câncer de testículo e outros cânceres. Esse foi o meu trabalho. Até aí tudo bem. Mas sempre foi uma área que eu sempre gostei de trabalhar, prevenção. Até que em 2012, minha mãe me manda uma foto de um exame. Quando eu olho aquele exame do meu pai, pelo índice do PSA dele, já indicava, não era definitivo, óbvio que um diagnóstico é necessário, uma série de outros exames, mas já apontava para algo muito complicado. Enfim, dali em diante, meu pai iniciou uma rotina de tratamento e que ele descobriu que estava com câncer de próstata. Ele descobriu assim, bem tardiamente, a verdade é essa. E ali nós iniciamos uma luta contra o tempo e pela vida do meu pai em fevereiro de 2012. Foi assim uma avalanche, porque meu pai havia feito a mudança da minha casa em fevereiro comigo. E aquele velho tinha mais força do que eu, né? No final, eu falava assim, pai, você não cansa não? Eu falei, você é jovem, eu brincava, ele com 70 e poucos anos, jovem. E ali, eu vi aquele senhor, né? Sendo diagnosticado já no hospital, em menos de uma semana, 2. Foi assim, terrível. Até lembrar, como eu falo, existe gatilhos em nós. Você lembra de pessoas e vai chorar. Ele fez o exame por estar sentindo alguma coisa ou Ele foi já um exame de fez o rotina? exame por causa dos sintomas. Então, eu quero te alertar. Os exames
para o tratamento de qualquer doença de maneira preventiva, vamos falar diretamente aos homens, eles devem ser feitos rotineiramente, uma vez por ano, para que você descubra uma doença curável. Isso é, ou seja, não espere aparecer um sintoma. Vou falar para o público masculino aqui, eu estou com uma incontinência urinária, uma ardência quando vou urinar, estou com dor. Não, isso não precisa aparecer nenhum tipo de sintoma. É um exame sem sintomas. E a orientação é: procure o clínico geral. O médico que é habilitado a isso vai encaminhar você para os especialistas necessários. Então você precisa, passo a passo, seguir as orientações dos médicos. Enfim. E meu pai já tinha descobrido tardiamente porque já estava com muitos sintomas. Enfim, ao descobrir que meu pai estava doente, até então, a gente inicia uma rotina de tratamento e coloca ele no hospital. E eu recebo uma ligação da minha esposa, que estava em outro hospital, estava em Jacarepaguá. E ela me liga da Tijuca ali, mais ou menos. Ali é Rio Comprido. Liga para mim: Denilson, vem para cá agora. E eu vinha fazendo alguns exames. E o meu era de algumas rotinas, sintomas, mas não era nada grave. Até mesmo porque eu tinha, na época, 33 anos. Então, não fazia sentido o que eu vou te dizer agora. Até que minha esposa me liga, eu desço de um hospital e estava ela com a médica me esperando. E a médica não estava com um semblante tão cordial como de costume. Ou seja, você já tinha acabado de receber um diagnóstico do seu pai e foi para outro hospital para receber uma avaliação, um diagnóstico de exames que você já estava fazendo. Na verdade, o mundo desabou quando meu pai recebeu aquele diagnóstico e colocamos ele dentro de um hospital depois de uma, 2 semanas nessa correria 3. Eu não lembro exatamente o período, mas a gente conseguiu colocar no hospital para ele fazer uma das cirurgias. Me lembro que quando eu cheguei na porta para sair, eu falei: pai, eu vou ter que ir no outro hospital resolver um problema. E ele falou assim para mim, né? Meu pai sempre demonstrou amor de diversas maneiras, jogando bola, pagando estudo com muito sacrifício. A época dele demonstrava amor dessa maneira, ao invés de falar, amor com ações. E... Jogava bola com a gente, soltava pipa, sempre ali do lado. E naquele dia ele rompeu essa barreira da demonstração e falou: Denilson. Eu olhei ele para aquela voz grossa, né? Aquele homem brabo. Ele: eu te amo. Que bonito. E mal eu sabia que era a última vez que eu veria meu pai. E isso é importante, você que me ouve, que a gente perde a oportunidade de dizer que amamos as pessoas que precisam ouvir isso. Ele sabe, mas diga. Diga. É importante dizer, é importante verbalizar, é importante colocar, porque o sentimento é isso, não é para ser guardado, é para ser compartilhado. E às vezes a gente vai pro trabalho ali, pega um ônibus, vai pro metrô e, enfim, naquela correria. E a sua esposa, que Deus escolheu, incrível, o seu filho tá ali do teu lado, não perca essa oportunidade. Enfim, a gente foi para outro hospital, a médica com um semblante não muito receptivo por conta da notícia que ela teria que me dar. Lembrando que a médica, doutora Cristiane, doutor Fernando e doutor Ribeiro, esse trio, tá até uma dedicatória em um dos meus livros para eles, são pessoas que fazem a diferença na medicina. E ali, quando ela olha para mim, Denilson, o resultado dos exames saíram, todos eles, e eu preciso te dizer uma coisa muito ruim. Aí minha esposa, sim, você tá com câncer. E na hora, meu amigo, a impressão que eu tive é que eu tava caindo num poço quando eu recebi diagnóstico do meu pai. E ao receber esse outro, eu falei assim: cara, isso é mentira, não tem como. Aí ela falou: infelizmente, é essa notícia. Na hora que ela falou, se você me perguntar qual a lembrança que eu tive, a minha garganta deu um amargo. E eu não via mais nenhum futuro para mim. E na hora eu dei 2 passos para trás, eu falei assim: mas a doença inicial. Aí ela foi muito clara, porque o médico precisa ser claro. O médico falou que eu tô com isso, 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 porque ele é mau. Não. Não. Não.
Ele precisa falar as possibilidades de tratamento e você precisa enfrentar esse tratamento. A verdade é essa. E ela falou, olha, existe a possibilidade de abrir e fechar, porque o câncer meu era de intestino e a doença vinha crescendo silenciosa dentro de mim. Por quê? Na verdade, a prevenção do câncer de intestino ele é feito a partir de histórico familiar e, normalmente, a partir dos 60 anos. Então, assim, eu tinha 30 anos, não tinha histórico de uso de álcool, não fumava, tabagismo, não tinha nenhum tipo de nenhum fator de risco para que eu possa falar sobre, olha, pode ser câncer de intestino, enfim. Cresceu silenciosamente dentro de mim e indo os exames de imagem, ela falou, é muito impreciso, existe a possibilidade de abrir e não ter muito o que fazer. A doença ter se alastrado e comprometido outros órgãos que não dá para ver nesse exame de imagem. Foi muito clara. Caramba. Mas eu tô aqui contigo para isso. Glória E a Deus. ela tava mesmo. A gente é minha amiga já mais de... Vocês vão descobrir aqui o recorte de tempo, né? De enfrentamento no final dessa nossa conversa. Então não saia daí, né? Que esse início já seja um estímulo para você que de repente esteja acometido de uma condição, de uma realidade próxima a essa. Os trilhos da fé, ele vai nos ensinar isso, ele vai nos dar direção para que nós continuemos. O mundo desabou sobre a sua cabeça. É um divórcio, é o desemprego. Talvez o meu gigante foi o câncer. Mas você que está me ouvindo tem outros cânceres muito maiores do que o meu. Talvez seja o desemprego, o currículo da porta que se bate, sua empresa está falindo e fechando e você talvez esteja pensando em tirar sua própria vida. São os gigantes. E o mundo desaba de maneira diferente para cada um. A grande questão não é o que aconteceu contigo, mas como você vai reagir a isso. Então, naquela hora eu dei 2 passos para trás e não vi nenhuma saída, mas o fato de você não enxergar a saída, eu sempre digo isso, não significa que ela não exista. Você só não está enxergando agora. Talvez aquela nuvem de fumaça causada pelo medo não faça você enxergar essa saída. E eu te digo, você que está me ouvindo, o enfrentamento é sempre a melhor saída. Mas não deu certo com uma pessoa que passou por esta mesma luta que eu. Ela tem a história dela e Deus quer escrever a sua história. Você precisa se concentrar nos seus passos e não fazer, como o nosso diálogo aqui tem sido construído, dessa estrada chamada sofrimento uma habitação. Sim. E você pode fazê-la de apenas uma passagem. Mas, meu amigo, eu respirei fundo, fui para casa e foi a noite mais longa da minha vida. Meu filho tinha 5 para 6 anos de idade. Eu olhava a minha família, você que está me ouvindo, é como se você não tivesse mais casamento do teu sobrinho, festa de 15 anos que estava marcado. Enfim, não existe, você não tem mais história. O livro que estava sobre a sua frente está totalmente apagado. Aquela noite angustiante eu abracei minha esposa e meu filho, beijei os dois o máximo que eu pude. Eu vou te dizer de tudo que você vai me ouvir. Eu pedi à doutora só uma coisa, porque eu teria que me internar, fazendo um recorte, para essa cirurgia, sem ainda saber exatamente os caminhos, né, de tratamento que seriam feitos. Enfim, eu só tinha feito um pedido a ela. Loucura, porque quando sua vida chega ao fim, não faz talvez tanto valor você deixar bens, o carro que talvez você sofreu, a TV que você não conseguiu trocar, o emprego que você foi despedido. Isso tudo não faz mais sentido, coisas que o dinheiro compra. Tudo perde sentido. Eu estou te falando que eu vi a vida com maior nitidez. Você começa a enxergar o que realmente tem valor, né? Realmente, você percebe. E o tempo é escasso, se torna escasso. Escasso. Parece que é seu inimigo. Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. Quando você se depara com essa situação, você percebe que 90%, eu vou dizer estatística aqui, tá? Mas só sentido pedagógico, tá? 99,9% das coisas que você sofreu na sua vida e valorizou não faz sentido algum. E ali, eu pedi uma coisa à doutora. Eu falei, eu sei que eu tinha que internar cedo, tinha todo aquele protocolo, mas eu fiz um pedido a ela. Só te peço uma coisa. Ela sabia a gravidade da doença. Não vou entrar em detalhes aqui,
para que a pessoa não faça uma reprodução do que eu vivi na vida dela, entende? As pessoas têm muito esse problema. Um exemplo aqui, um alerta que eu vou te dar. Se você tem a unha encravada, você vai ouvir uma história de uma unha encravada que a pessoa teve que amputar o pé. Pronto. Só que você não sabe os motivos, né, que agravaram aquela doença. A pessoa vai assimilar aquela doença, aquele diagnóstico. Então eu não quero fazer isso contigo, não vou ficar contando detalhes da doença. Por esse motivo, para não haver essa assimilação. Então, eu pedi ela para deixar o meu filho na escola. Esse foi o meu único pedido. Se você perguntar de tudo que eu lembro nessa época, minha esposa tem uma memória muito melhor que a minha. Eu pedi, deixa o Lucas na escola. Ela falou, muito humana, minha grande amiga. Eu e Ana, minha esposa, temos uma admiração ímpar por essa doutora Cristiane. Ela falou, Denilson, então tá bom. Só que a rotina de festa, que era levar meu filho para a escola, brincando, correndo de dinossauro, né, brincando de, na época, era muita moda, né, Batman, Super-Homem, enfim, não era isso. Era uma despedida, silenciosa. Um amigo meu parou a porta na frente da escola e eu ajoelhei para o meu filho, com 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Olhei no olho dele e falei assim, o que eu tenho de melhor para oferecer para o meu filho? Bom, se você pensa num pai que está se despedindo do filho, talvez seja o seguro para que ele possa fazer até a faculdade, essas garantias, que é legítimo, mas não é o melhor. Talvez um bem, um terreno, uma casa, que também é legítimo, mas não é o melhor. Eu queria oferecer o melhor para o meu filho. E naquela hora, quando eu ajoelhei, de tudo que eu vou te dizer daqueles dias, foi o momento mais angustiante, foi me ajoelhar, olhar nos olhos do meu filho e falar assim, o que eu tenho de oferecer de melhor para esse menino? E eu olhei para ele e falei assim, Lucas, me promete uma coisa? Ele, sim, pai. E eu falei, nunca, mas nunca esqueça do Jesus que eu te ensinei a amar desde o dia que você nasceu. Eu sabia que o Denilson poderia ser um porta-retrato na estante de casa, mas eu queria que Jesus fosse uma realidade na vida dele. E esse alerta segue para você também, porque às vezes a gente se perde na vida em tantas conquistas. Você que é pastor, às vezes não conseguiu comprar aquele terreno, ampliar aquela obra ilegítima da sua igreja. Mas nós não podemos esquecer como igreja que nós precisamos ensinar as pessoas a amar Jesus que também amamos. Precisamos amar esse Jesus, ensinar pessoas a amar esse Jesus. E eu falei isso para o meu filho. Abracei ele, sabendo que eu poderia ser uma foto numa estante, mas que Jesus fosse uma realidade na vida dele. Esse foi o meu único pedido para ele. E esse foi o meu único pedido para Deus quando eu me despedi dele. Muito forte. E ele virou as costas, foi, sem ter noção exata do que estava acontecendo. Minha esposa ficou no carro, eu pedi que fosse meu momento. Entrei no carro e fui para o hospital. Só que eu preciso compartilhar uma coisa com você, meu pastor. Aconteceu algo inusitado na noite anterior. O que foi o inusitado? Na noite anterior, que eu estava abraçado com meu filho, com minha esposa, orando, sem esse futuro à minha frente, toco o telefone da minha casa e recebo uma ligação de um amigo. Esse amigo meu falou assim, Denilson, que tragédia. O seu pai foi diagnosticado, agora você. Então as pessoas mais próximas não acreditavam nisso, porque E seu pai estava já no meu pai já hospital estava internado. Ele já estava internado dentro do hospital e eu estava agora indo para ser internado no outro hospital. Sim. E ele falou assim, que tragédia, mas eu orei por você. E o Senhor tocou o meu coração e me deu uma palavra. Você vai ver que o descanso de tela do meu celular é uma passagem bíblica. Isaías 43:2. Isaías 43. Ele falou assim para mim, Denilson, o Espírito Santo me conduziu, o Senhor me conduziu, uma passagem que está lá em Isaías 43, versículo 2. Posso abrir aqui? Pode? Vou abrir aqui 43, versículo 2, apesar de eu sabê-la já decorada. Aí eu abri a minha Bíblia, que eu tinha ganhado de presente da minha esposa. E a passagem era, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá.
ti. Essa passagem. Só que o mais incrível é que naquele momento, uma pessoa, um homem afetado pela dor, não enxerga os cuidados de Deus. Você vislumbra passar pelas águas. Você vislumbra passar pelos rios e almeja também passar pelo fogo, a tal modo que ele não te queime. No entanto, você não consegue perceber que o mais magnífico e extraordinário dessa passagem é quem está contigo. Sim. Não é o que vai acontecer, mas quem caminha contigo. São 3 pontos assim que nós precisamos analisar para nossa vida no todo. Nossa vida profissional, nossa vida familiar, nossa vida ministerial, você que é ativo em um ministério, que lidera algum grupo, que seja um pastor, um líder, um cooperador da igreja, essa perspectiva. A gente sempre analisa algumas coisas, o que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. Às vezes nós queremos muitas coisas, mas não podemos. Às vezes nós podemos algumas coisas, queremos outras. E às vezes nós queremos algumas, mas também são inalcançáveis por algumas perspectivas. Então, o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo? Dentro dessas perguntas, nós devemos ter um entendimento o que Deus tem para mim, naquilo que eu quero, naquilo que eu devo e naquilo que eu posso. Porque se Deus não tiver como base, como fundamento para isso, vai ser muito em vão as respostas para essas perguntas. Verdade. Vai ser muito em vão. Verdade. Então que essa reflexão também seja um estalo de entendimento para você. Deixa aqui no comentário qual tem sido o teu desafio para que nós possamos orar por você. Talvez você não queira compartilhar o seu desafio, mas deixa seu nome, pede oração aqui, fala, eu gostaria de receber oração, e deixa seu nome. Nós vamos Amém. estar orando pela sua vida, pelo seu propósito, para que Deus também tenha a intervenção dele sobre você. Mas continua. E aquela noite, quando eu recebi essa mensagem, ao invés de inflamar o meu coração, o medo ele te silencia. E onde deveria operar a fé para o enfrentamento, ele te cala. E muitas vezes o medo faz você tomar caminhos equivocados pela misericórdia. Não foi o que aconteceu comigo, mas eu peguei aquela palavra e disse, amém. E fui para o hospital com os mesmos medos e inseguranças legítimos, tá? Eu sempre uso essa palavra porque para não ter essa culpa. Tô com medo, então tenho culpa porque não tenho fé. Não é isso que eu estou falando. Mas fui para o hospital, me despedi do meu filho. Esse foi o fato inusitado. Entro no hospital com a minha esposa e logo em seguida eu faço a cirurgia. A cirurgia foi de abdômen, câncer que eu fui diagnosticado foi de intestino. E eu havia perdido durante um bom tempo, vinha perdendo sangue, em detalhes que não vêm ao caso. E ali fui para o CTI. Segundo a minha esposa, uma das palavras que ela ouviu de um dos intensivistas foi que a grande questão, ela falou assim, ela perguntou para um dos médicos se tinha tirado o câncer todo, porque ele havia se espalhado, enfim. E ele falou assim, no momento, não se preocupa com o câncer. A preocupação é manter o seu esposo vivo. E a partir dali, quem começou, eu digo, protagonista toda essa história é Jesus. Mas humanamente falando, quando as pessoas me olham como exemplo de fé, eu falo que eu sou exemplo da misericórdia. E se tivesse alguém que eu pudesse falar que era minha esposa, porque ela começou ali uma guerra nos bastidores, no joelho, e apresentando ao Senhor tudo aquilo que Ele havia prometido para ela. Então, eu fiquei dentro do hospital durante alguns dias de internação, dentro do CTI, depois do CTI para o quarto, depois teve aquela questão da recuperação para andar, depois início de quimioterapia, e nesse interim, né, de sair do hospital e ir para casa, assim, a mobilidade era muito difícil por conta da extensão da minha cirurgia, né, não andava bem, um tempinho usei um pouco de cadeira de roda, mas eu recebi uma ligação telefônica que meu pai havia falecido. Nesse foi muito rápido. Foi meu pai no hospital, eu diagnosticado, eu fiz exame e meu pai faleceu. Nesse dia eu falei assim, caramba, parece que
As notícias ruins não param de bater a minha porta. Ao olhar desatento, eu vou falar, esse cara é o cara mais azarado do mundo. E Por que comigo, né? é Parece que soa isso. interessante que uma das perguntas, tive medo, mas eu não cheguei a fazer nunca essa pergunta, por que comigo? Nesse dia, quando eu recebi a ligação do meu pai, eu já estava conseguindo andar devagarzinho. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei o telefone, a pessoa falou. Eu desliguei o telefone ainda esses dias. Hoje em dia, naquela casa não tem, é só celular. Mas na época ainda tinha, em 2012, o telefone, pum, coloquei, fui para o quarto. Tentei me ajoelhar, não consegui. Sentei num sofá onde eu tinha mais confortável. Respirei fundo para escolher as palavras corretas para encerrar aquele momento, como Josué e muitas passagens bíblicas em que atravessavam o rio, eles deixavam memoriais para registrar, para marcar aquele acontecimento. Eu precisava registrar. Eu defini naquele momento que minha vida era um livro e eu precisava registrar cada página. Não tinha nenhum livro escrito, por isso que eu falei que estava muito atrelado. Fui para o quarto e falei assim, Senhor, o Senhor sabe a dor que eu estou sentindo agora, mas a dor da perda do meu pai não é maior do que o privilégio que eu tive de tê-lo como pai. Muito obrigado. Eu agradeci a Deus porque Deus escolheu o Dilson para ser o pai do Denilson. E foi assim que eu fiz aquele marco, aquele memorial. E iniciei o meu tratamento quimioterápico ali. Fiz a quimioterapia durante 8 meses. E como eu vou fazer para você um recorte, porque a história é muito longa, na verdade o recorte que eu tenho para fazer para você é de 2012 a 2017, a 2018 ali aproximadamente. Ao término do tratamento, você tenta ressignificar a sua vida. Só que aconteceu algo peculiar. Durante o tratamento, logo no início da quimioterapia, eu já estava matriculado no seminário, onde eu conheci o Mauro, né? E lá eu fazia o seminário, mais quimioterapia e seminário. De certa forma, você falou uma palavra linda aqui. É como se fosse correndo contra o tempo. A consciência que eu tinha era da minha vida estar ali à beira do abismo. Eu estava fazendo um tratamento de uma doença que eu ainda teria que fazer outros exames. Então eu falei, vou fazer o seminário. Lá no seminário você conheceu o Mauro. Conheci o Mauro. O Mauro, para quem já conhece aqui o canal Cria Mais, Mauro também tem um conteúdo dele aqui, se chama Pode Contar, né? Então, você que quer também saber aí do conteúdo mais técnico, um conteúdo de empreendedorismo, aqui no canal do Cria Mais vai ter o conteúdo do Mauro, que é um dos sócios fundadores aqui do Estúdio Cria Mais. Só abrindo esse recorte aqui para os nossos... para quem nos acompanha. Eu conheci ele, gentes incríveis, o Mauro Mauro. é espetacular. Fátimo, Rogério. Fátimo, um abraço, meu amigo. E ali eu fiz o seminário, quimioterapia. Tentei em todo o tempo, né, esconder o máximo do tratamento, porque não caía cabelo o tipo de quimioterapia que eu fiz. Só que assim, não dava, né? Então a nossa coordenadora Adriana soube, me deu um aparato, mas não deu moleza pra mim não, tá? Não passaram a mão na minha cabeça, não. E, enfim, foi de uma maneira de você ver aquela ampulheta, aquela areia passando e eu correndo atrás do prejuízo, a palavra que nós dizemos hoje. Uhum. E, ao mesmo tempo, uma maneira que eu utilizei estudando para fugir, proteger a minha mente dos pensamentos que me visitavam durante a noite, né? Pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos para desistir. Então me ajudava, porque a teologia, ao mesmo tempo, me introduzia num ambiente onde cada vez eu ficava mais apaixonado pelo Cristo Jesus. A verdade é essa. Muitos falam, vai estudar teologia, você vai se afastar. Querido, não vai nesse caminho. Quanto mais teologia você estuda, mais você apaixona-se por Cristo. Quanto mais você estuda teologia, mais você diminui, porque mais perguntas surgem. E ela te tirava desse cenário de escassez, de dúvida, de
temor, porque ela te Exatamente. levava para esse estímulo de fé, de conhecimento, de Exatamente. busca, de confronto, porque a De teologia te confronto. confronta, né? E a fé, ela é racional também. Exatamente. Então, isso foi um estímulo, um impulso forte para Eu achei você. tão incrível a sua fala, porque basicamente foi quando eu comecei a escrever esse livro aqui, o Nos Trilhos da Fé. Esse é o primeiro. É o primeiro. Então, você que quer aí, ó, concorrer o livro, coloca aí seu nome e o livro que vai tratar, vai relatar com detalhes a experiência, né, do Denilson sobre a sua jornada em lutar e vencer um câncer, E nos trilhos da fé. nesse livro falou uma palavra que você trouxe aqui, um alerta muito incrível, que é possível você encontrar paz no meio de uma trincheira. Então, era isso que eu fiz, provocações teológicas durante 10 capítulos, que é possível crer mesmo diante do impossível. Se a lógica ela era racionalmente construída pelo homem, por que não a fé pode ser construída racionalmente? No entanto, ela trabalha dentro de uma percepção, a lógica, só que a fé ela te mergulha no horizonte de infindáveis possibilidades. Então, o livro basicamente mais o seminário, mais o livro, isso foi me construindo por dentro, aliás, de dentro para fora. Então, ao mesmo tempo que eu fazia o tratamento médico de dentro para fora, agora não era mais cirurgia, era medicamentoso, a fé vinha me construindo de dentro para fora. E a gente tentando criar nossas rotinas, se reconstruir. Na verdade, o problema de um homem diante da queda é ele se reconstruir. Construir é mais fácil do que se reconstruir. Nós não estamos programados para lidar com frustrações. Nós não estamos programados para lidar com aquilo que está fora do nosso controle. Quando você perde o controle, você perde a sua autonomia e a sua pequena, né? Eu falo assim, esse pequeno vislumbre de onipotência. Nós acreditamos que temos o controle de tudo, quando de fato não temos o controle de absolutamente nada. Mas Deus tem o universo em suas mãos. Se você está me ouvindo num desespero, você perdeu totalmente o controle da sua vida, o rumo, a rota, um barco à deriva. Isso não significa que Deus não está no controle. Essa é a verdade que você precisa fundamentar a sua vida agora, nesse momento que você ouve. E eu não acredito em aleatoriedade, você vai perceber nisso. Se esse áudio, se esse vídeo chegou até você, não é fruto do acaso. Existe um propósito de Deus que converge para cada um de nós a todos os instantes. Lembra de Isaías 43, versículo 2? Será que foi a aleatoriedade da vida aquela palavra ter chegado até mim ou não? Enfim, você vai perceber que não foi, porque após esse tratamento, essa reconstrução, a médica faz novos exames e descobre que eu tive mais uma recidiva da doença, já em outra região. Caramba! A doença surgiu um novo ou ela Então, propagou? na verdade, a doença a gente chama de metástase. E numa região também, além da doença ter sido um caso raro, né, por causa da minha faixa etária, não ter histórico familiar, teve essa recidiva também numa região que basicamente não era a que nós esperávamos. Mas enfim, eu tive nova recidiva. Então imagina, você vencer, lutar contra o câncer é uma coisa, mas o problema é quando você é visitado por fantasmas que você nunca mais quer ver. Tipo assim, você nunca mais quer olhar essa doença. Gera gatilhos, lembra dos gatilhos, mas a fuga, repito, não é a saída. Nossa. É enfrentamento. Você falou algo muito interessante que eu até anotei aqui, né? Construir é mais fácil que reconstruir, né? Porque o processo de reconstrução ele volta, mas voltar para de onde você já passou realmente é desafiador. Mas eu acho que a chave dessa mudança é duas palavras-chave. Sim. A chave da mudança é a preparação
e a superação. E nessas duas palavras nós temos uma palavra-chave, que é ação. Para nós termos uma mudança na nossa vida, para nós termos uma mudança na nossa realidade, nós precisamos ter uma ação. Ação essa de preparação. Nos preparar, nos conscientizar e nos condicionarmos à realidade. E superação é, em meio aos enfrentamentos, continuar, progredir e avançar. Dentro disso, uma fala que eu tenho nesse livro aqui é: você pode até enxergar os limites, mas se render a eles é uma opção. E o pior, que se torna uma tragédia, é você acreditar que aquilo que te limita e que você se rende pode também limitar o poder de Deus. É onde eu falo, né, que a fé, ela vai te introduzir num horizonte de novas possibilidades. Entendo também que eu não estou aqui vivendo o evangelho para que as coisas aconteçam como eu quero. A lógica do evangelho, eu estou aqui para que o evangelho faça aquilo que ele quer na minha vida. Não é onde eu quero chegar, é onde Cristo quer que eu chegue através de um propósito dele para a minha vida. Mas eu tive essa recidiva e aquilo foi como se batesse na minha porta um problema, um gigante, um desafio que eu queria ter esquecido. Mas, novamente, quando eu recebi aquele diagnóstico, eu respirei fundo, estava tudo muito próximo, datas, eu me reconstruindo, seminários, tinha acabado de me formar e eu botei a mão na cabeça e falei isso tudo outra vez. Meu Deus. Respirei fundo. Vamos lutar. Eu e minha esposa levantamos e começamos novamente. Nova cirurgia. Nova quimioterapia. Beleza. Fiz cirurgia. Fiz a quimioterapia. Novamente, depois de um bom tempo. Isso eu estou falando de rotinas de entre 5, 6 meses, 8, até um ano. Sim. De intervalos de tratamento, que não dá para entrar aqui em detalhes, tá? Por causa do curto espaço de tempo, mas a médica falou, Denilson, olha, você teve... A cirurgia foi legal, a quimioterapia atingiu, mas você tem um tumor em uma outra região e nós precisamos novamente te submeter a uma nova cirurgia. Pela terceira vez. Terceira vez. Mais tratamento. Aí aquele cara que falou, vamos embora, já vamos. Aí ela falou, vamos lá, fiz novamente cirurgia, novamente quimioterapia. Daqui a pouco, novamente, sai o resultado de exames. Depois de um bom tempo. Olha, você está com tumor em outra região também, que nós vamos ter que fazer uma nova... Quarta. E ali, você começa a entrar Deus. em crise, porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, e Ele vai falar cada coração de uma maneira, e havia uma promessa sobre a minha vida e da minha esposa. Mas quanto mais Deus fazia essa promessa e evidenciava que Ele estava cumprindo essa promessa, mais no viés da lógica as coisas pioravam. E a gente, quarta cirurgia. E o problema não é a intensidade de uma guerra, mas a duração dela. Tanto é que o modus operandi na Bíblia, da maioria das batalhas, era o quê? O cerco. Para que o exército se rendesse à duração da batalha. Não a intensidade do exército inimigo. E foi o que aconteceu. Uma guerra que era intensa se tornou duradoura. Caramba, Denilson, com tantas recitivas, acredito que já é difícil, né? O enfrentamento de um câncer, o enfrentamento de uma enfermidade, seja ela qual for. Mas essas recitivas, elas mudam muito, acredito eu, o contexto das condições normais, né? Sim, de dia a dia. E como que foi isso para você? Quais orientações, dicas que você também pode dar para quem de repente esteja num quadro similar ou numa condição de fragilidade? Sim. Fala pra gente um pouquinho disso. Eu teria 2 dicas. A primeira dica é com relação à superação. Toda vez que a gente fala a palavra superação, não significa também transpor limitações colocadas por causa da sua condição médica. Vale sempre seguir criteriosamente as orientações dos médicos. As pessoas entendem que superação é superar limites, mas desobedecer orientações. E não é isso. Eu estou falando superar limites da mente. Por exemplo, um paciente que precisa ficar em repouso, ponto, é repouso. Esse é a primeira orientação, seguir rigorosamente as direções e orientações dos médicos, dos profissionais. Até porque, muitas das vezes, o pós-operatório,
ele é o que faz a diferença em uma cirurgia. Exatamente. Né? O pós-operatório, ele é a continuidade, né, Sim. daquele procedimento Exatamente. médico. A energia que o seu organismo gasta ali no momento de repouso é para recuperação, é para isso. A segunda orientação que eu dou é que, às vezes, paciente que está tratando de depressão ou um problema ortopédico, ele vive uma restrição. O interessante é quando a vida te impõe limites, eu sempre falo, você não precisa se render a eles. Em que sentido? Se os limites é ficar dentro de casa, então você precisa ressignificar o seu lar. Se o limite é ficar dentro do quarto, você precisa ressignificar os limites daquele quarto. Por exemplo, o meu quarto se tornou o escritório onde escrevi esse livro aqui. Esse livro, e na verdade também, pastorzão, esse livro aqui foi escrito juntamente com esse, apesar dele ser lançado ainda esse ano. Vou explicar. Porque são devocionais no livro de Lucas. Eram os meus devocionais, que também são comentários bíblicos do livro de Lucas. Bacana. Então eu escrevi basicamente esses dois livros juntos. Foram os limites que eu tinha, mas eu não me rendi a eles nesse sentido. Eu acredito que a vida ela pode te colocar grades, você que está me ouvindo, uma depressão. Mas nenhuma luta, nenhum desafio que a vida lhe propõe vai conseguir colocar grades na sua fé. As portas do mundo, todas podem se fechar, mas a porta do céu sempre vai estar aberta para você. E assim, essas restritivas criam essas limitações, mas existem também a válvula de escape. Para você foi a devocional, foi a leitura, foi você deixar isso registrado, querer, né, deixar esse relato da sua experiência, da sua vivência, da sua superação gradativa, né? Porque a gente fala sobre isso, né? Não é só esperar o milagre, mas é vivenciar o milagre a cada dia, a oportunidade de estar ali no dia a dia. Mas teve alguma válvula de escape diferenciada para você? Para mim, a minha rotina se tornou meus devocionais, minha vida de oração, mas principalmente um sonho que eu tinha, que era ser escritor. Escrever os livros era mais do que registrar. E normalmente era realizar um sonho, mas normalmente registrar não exatamente a minha história, porque aqueles que estão me ouvindo, quando eu dou esse testemunho, eu não quero ser um protagonista da fé, um super-herói da fé. O meu objetivo nunca foi esse. Eu estou falando de um cara que teve cansado, teve medos, perguntas e questionamentos. E também, quando eu falo dessas recidivas, dessas limitações, também não quero colocar como vítima das circunstâncias. Eu falo que os desafios estão aí, a vida vai te propor inúmeros desafios. O problema não são os gigantes que estão à sua frente, mas sempre os gigantes que estão dentro de você. Eu lembro daquela frase, o que faz afundar um barco não é a água que está à sua volta, mas a pouca que entra dentro desse barco. Pastor, assim, a minha rotina de 2015 até 2017, 2018 foram de recidivas. Eu tive essa quarta, a gente está na quarta recidiva, quinta recidiva, sexta recidiva. Talvez aqueles que me ouvem podem ficar preocupados. Cada um tem a sua história. A minha história foi essa, o meu câncer foi descobrido tardiamente por questões de idade, não havia prevenção no meu caso. Não tente reproduzir a minha história na sua, mas se você quiser assimilar algo, coloca algo no seu coração que quem dá a última palavra é sempre Deus. O que você não pode é desistir. Sim. O que você não pode é estar na sala de espera, aguardando o exame e pensando no pior. Não, não é isso. O objetivo não é isso. Essa é a minha história. A sua história que Deus está escrevendo aponta para você sempre crer na providência divina e fazer a sua parte, como você falou, ação, né? Superação. Sim. Isso é muito importante. Então, nesse inteirinho, eu me lembro que queria compartilhar com você uma experiência que eu tive. Pastor, você teve cansado? Sim. Emocionalmente aflito? Sim. Você chorou? Muito. Você é forte? Eu costumo dizer que Deus ele não precisa de homens fortes, ele precisa de homens dependentes. Você chorou não, nós choramos, né? Talvez você esteja observando aí, nós até precisamos aqui fazer uma pausa, nos recompomos e certamente vamos ficar aqui, talvez voltando para essa realidade, porque é muito impactante. A sua história é uma linda mensagem. Eu tenho uma frase
de John Stott, que diz que um testemunho ele nunca é uma autobiografia. Quando de fato testemunhamos, nunca falamos de nós, Sim. apenas de Cristo. E eu faço um adendo a essa colocação dele, é que se o seu testemunho deixa de apontar para Cristo e aponta para o homem, deixa de ser um testemunho e passa a ser uma tragédia. Exatamente. A sua história de nada valeu. É um testemunho, né? É uma triste história que você está contando. Eu tive, assim, essas recidivas, pastor, e assim, cansado, ferido, machucado, emocionalmente abalado, com limites físicos, e chegou uma hora que eu falei assim, preciso chorar. Uma das coisas que eu não fiz foi me despedir das pessoas que eu amava, sabendo que a minha situação era bem delicada. Uhum. Não quis me despedir da minha esposa, não quis despedir do meu filho. Foi aquela despedida que eu contei no início do podcast, foi uma despedida em silêncio. Ele era muito novo, mas um dia eu liguei para um amigo meu chamado Alex. E hoje ele é membro da PIB de Petrópolis. Quero deixar um abraço pro Alex e pro pastor Celso também, pastorzão que me recebeu lá com todo carinho, da PIB de Petrópolis. E liguei pro Alex e Alex parou na porta lá do meu apartamento. Falei, Alex, eu preciso sair de casa. Ele vai fazer o quê? Eu falei, só preciso chorar hoje. Eu lembro que eu entrei dentro do carro dele, ele falou, vai pra onde? Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia pra onde eu vou. Nós pegamos a rodovia Presidente Dutra e fomos embora. No meio do caminho, nós decidimos ir para algum lugar para a gente poder chorar juntos. E nesse dia, a gente foi lá para depois de Nova Iguaçu. Era até um lugar que eu lembro que tem... O pessoal pula de parapente. Uhum. E foi eu e Alex. E lá, chegando, qual era a grande questão no meu coração? Porque Deus havia feito promessas no meu coração indiscutíveis. E as coisas só pioravam. Quanto Deus mais me dava sinal de que Ele estava cuidando da minha vida, mais as coisas pioravam. E é interessante porque a lógica do homem era melhorar. Sim. Só que Deus ele não está sujeito ao nosso mundo da lógica. Acho que Ele gosta de fazer as coisas bem ao contrário, para mostrar que Ele está no controle de tudo. E até mesmo é importante a gente ter esse entendimento que o processo da cura, ou seja, o tratamento, seja ele físico ou divino, ele não nos isenta da dor. A dor é algo que está inerente à nossa humanidade, à nossa fragilidade. Só que na dor nós temos o amparo do Senhor, né? Então esse processo, ele é gradativo em todos os aspectos. E Deus ele vai forjando em nós essa capacidade também de nos tornarmos fortes, né? Como diz o professor, seja forte e corajoso. Ser forte não significa que você não vai ter medo. Sim. Você vai ter medo, mas seja forte. Não significa que você não vai ter dor ou passar por dor, mas seja forte. Então, o processo de cura, o processo de tratamento não vai isentar a dor, não vai isentar as dificuldades, mas nós precisamos progredir. É engraçado, pastor, porque é igual não é minha área de atuação, mas professor de educação física vão me corrigir se eu estiver errado, mas a musculação é isso, né? É um processo de crescimento da massa muscular. Se eu acredito, se eu estiver enganado, podem corrigir aí no professores, comentário, no comentário. deixa eu comentar. São as microlesões que você vai, né? Ali você provoca ali no músculo a lesão, esse músculo ele vai dilatar, Exatamente. ele vai descansar e automaticamente ele vai voltar revigorado. Acho que a gente poderia levar isso para a vida espiritual, que as dores podem ser ferramentas de crescimento, se você souber usá-las. Eu fui com o Alex nesse dia, chegamos lá no local, eu lembro que era uma quinta-feira chuvosa, eu estava com um casaco, uma touca, meu cabelo e barba normal, né? Como sempre, não chegou a cair. O tratamento quimioterápico ele é peculiar. Cada quimioterapia tem as suas peculiaridades. E no meu caso não caiu o cabelo. Caía muito pouco. E eu subi com o Alex e a gente parou num canto lá, bem escuro. Eu lembro que não tinha iluminação, era noite bem fria. E começamos a conversar um pouco. Eu falei, agora eu queria orar aqui, Alex. Me ajoelhei naquele lugar. Primeira coisa que vem em sua mente, o que eu vim fazer aqui, né? Aí eu falei, eu sei exatamente o que eu vim fazer. As coisas já estavam piorando. Eu falei da quarta recidiva, fiz quimioterapia, cirurgia. Depois eu tive a quinta recidiva.
depois tive a sexta, eu falei assim, Caramba, vamos meu embora, Deus. vai, vamos. E já no final eu já estava muito cansado, mas um conselho que eu dou para aqueles que me ouvem, você tem que fazer o tratamento para depressão, vai. Se você tem que ir na terapia com um psicólogo, vai. Não melhorou, não significa que amanhã não vai melhorar. O que você não pode é desistir, o que você não pode é parar, o que você não pode é retroceder. Você precisa seguir em frente, você precisa escrever a sua história e deixar que Deus folheie as páginas da sua vida. E foi isso que eu decidi. Eu falei assim, eu só vou sair dessa guerra se eu tombar, porque desistir da minha fé eu não vou. E joelhei naquele dia. O que eu vou contar para vocês é um assunto que eu falo assim, é da inteira responsabilidade de Deus, porque eu fui ali, ajoelhei e falei assim, Deus, o Senhor sabe como eu estou. Tu foi para uma válvula de escape, para válvula de um escape. momento que você precisava ter de repente não expor para sua família, que Isso. também é dificultoso esse momento, a família participar e já ver o sofrimento, e às vezes a gente não quer se expor, não quer expor esse sofrimento por condição que quer manter eles firmes. Isso. E interessante, o que me fez me movimentar em fé nesse dia para chorar, seja para uma fuga, eu vou te explicar no final. Eu recebi de um amigo meu, o nome dele é Sandro, uma música na mesma semana, que é até da Atitude da Barra, Pastor Felipe Bittencourt, acho que é o nome dele. Ele escreveu uma música chamada Nada Temerei, e ele me mandou o vídeo. E é uma música que eu não tinha ouvido. Então, quando eu ouvi aquela canção, ouvi aquela história, aquilo alimentou minha fé. Por isso que é bom você, que está passando por desafios, tente estar próximo de pessoas que te aproximam de Deus. E tente se afastar de pessoas, ambientes ou lugares que te afastam de Deus. Porque acredito eu que muitas vezes a sua fé pode se limitar por causa das vozes que ecoam dentro de você. Você passa a ouvir vozes que são antagônicas à sua fé. E você pode desistir porque você está ouvindo essas vozes e deixa de ouvir a voz de Deus. E eu fui com o Alex, ajoelhei e falei assim, Deus, eu lembro até hoje essa oração. Falei, o Senhor abre mar vermelho, não tenho dúvida disso. O Senhor fez as muralhas de Jericó romper com o sopro da tua voz. Tudo que vemos foi com a palavra haja. Não há nada que seja impossível para ti. O paralítico andar, cego ver. O Senhor lhe fez milagres, leprosos sendo curados, quando somente no nosso século agora descobriram os medicamentos que curam. O Senhor está além da medicina, nada te é impossível. Respirei fundo, mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe como eu estou com tumores aqui, eu estava com alguma rede de tumores no meu abdômen já nessa altura, porque tinha sido uma recidiva e já estava um pouco, uma situação delicada. E eu comecei a chorar ali e falei assim para Deus, nada te é impossível. Mas eu peço que o Senhor vislumbre meu coração. Eu nunca te amei pelo que o Senhor pode fazer. Nunca foi por isso. Mas sempre por quem o Senhor é. E se você entender, no início você falou um pouco da introdução dos cursos que eu fiz. Fiz porque eu gosto de estudar, fiz porque me protege a mente, né? Estudar te tira de ambientes. Mas aquela hora eu falei, só queria voltar a ser aquele garoto de 17 anos, apaixonados. Pouco conhecia da Bíblia, mas o pouco que tinha em minhas mãos eu era apaixonado. Eu quero voltar à simplicidade desse evangelho. E falei assim para Deus, eu te amo. E se fosse, vou te fazer um pedido. Que todas as páginas até aqui eu posso ter tumores. Do jeito que eu tenho agora, mas eu continuo te amando desde o primeiro dia que eu te amei. Mas eu só te peço uma coisa. Já que a minha vida é uma história, permita que a última página do meu último suspiro seja uma declaração de amor. Isso é minha oração, eu te amo. Eu te amo. Queridos, o Evangelho é muito mais do que ele pode fazer por você. É a maior experiência que você pode ter na sua vida. E eu, naquela hora, estava eu e Alex, terminei minha oração, todas essas palavras foram de lábios cerrados, ninguém ouvia, somente o Altíssimo. Até que atrás de mim apareceu um homem, né? Homem mesmo, uma pessoa, e falou assim, jovem,
E eu olhei para trás, eu e Alex, ainda bem que o Alex estava lá, eu olhei ele, levanta que eu quero falar com você. E eu levantei. Ele falou assim para mim, e a partir daqui as palavras são de inteira responsabilidade minha. E eu tenho, graças a Deus, a testemunha do Alex. Ele falou assim, eu tava indo embora, e Deus falou assim para mim, volta e vai até aquele jovem. E eu vim na sua direção, aquele homem contando, até aí tudo bem, pastor. E quando eu vi na tua direção, eu via você passando muito mal. Deus me mostrava você passando mal. Realmente, eu estava passando muito mal naquele período. E tendo desidratação por causa dos vômitos, etc. E quando eu olhava isso, eu perguntava, Deus, por que o teu servo sofre tanto? E ele falou, olha e vê. Nisso eu via dentro do teu interior vários tumores. Você sabia disso? Eu falei, sei. Ele, então, eu só vim te dar um recado. E quando eu via na tua direção, eu via a mão de Deus descendo dos céus, arrancando esses tumores e esmagando. Cada vez que ele esmagava esses tumores, descia como uma gosma. Esmagava e abria, esmagava e abria. Até que o momento ele fechou a mão. Não descia nada, ele abriu a mão com essa, como se fosse, uma palavra dele era, o vocabulário dele era muito, assim, objetivo, né? Uma esponja, a palavra que ele usou, secava. E quando ele abria a mão, ele falava assim, diz a ele, eu vou curar o meu servo. Glória a Deus. Aquele homem virou as costas e foi embora. Só que eu estava com 2 casacos e os tumores, eles precisavam ver através de ressonância, TC, tudo bem. Eu estava numa quinta-feira que eu não marquei com ninguém estar ali. E até o momento, aspecto físico, não dava para perceber que eu tinha fazer um tratamento. Alex olhou para mim e chegou e falou assim, Denilson, o que aconteceu aqui? Eu falei, cara, eu já vi em vários filmes a história de um milagre, alimenta a minha fé, e espero que essa minha história também alimente a sua fé, porque não se trata de nós, tudo se trata de Deus. Esse é o nosso Deus, ele faz, ele traz a existência, ele usa o impossível, o improvável. Teologicamente, pastor, como pastor batista, eu posso te dizer, eu não consigo ver sensacionalismo. Aqueles que me ouvem, é como se ali no livro de Atos tivesse cessado a manifestação do poder de Deus em todos os sentidos. Eu creio que ele continua libertando, ele continua curando, ele continua falando à sua igreja através da Bíblia e das maneiras que ele propõe no coração dele, que são indiscutíveis para cada um. A teofania depende exclusivamente dele, a forma que ele se manifesta cabe a ele. Então ele vai se manifestar de forma diferente para pessoas diferentes, né? Nem todos vão ter uma pessoa que vai... Deus talvez não vai mandar uma pessoa te mandar uma mensagem, mas uma canção vai te tocar, uma palavra vai te tocar, e ali você vai sentir o agir de Deus, uma voz no teu subconsciente vai falar no teu coração, é Deus se manifestando. Então ele não está limitado ao que eu acredito, ao que eu quero, ao que eu preciso, ele é Deus. Ele faz do jeito que ele quer fazer sobre nós. E tem até uma observação, pastor. Tem pessoas que falam assim, mas tem hoje muitas meninices. O fato do homem correr por esses caminhos da infantilidade, em nenhum momento vai invalidar a manifestação do poder de Deus. Cada um vai prestar conta de todas as suas ações perante Deus. E nesse dia, eu desci o Alex totalmente em silêncio. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava me esperando. Aí ela olhou assim, você chegou, graças a Deus, que ela ficou preocupada. E eu falei assim, Ana, você não tem ideia do que aconteceu. E ela estava orando por mim em casa. Eu contei para ela do que aconteceu e o coração dela se encheu de alegria, porque no início, você vê do podcast, eu contei que uma noite antes de eu ter a primeira internação, um amigo meu falou assim, que tragédia, que triste. Você está com essa doença, seu pai, contei isso no início, pode ouvir lá no início. E ele me enviou a palavra de Isaías 43, versículo 2. O que passou despercebido e eu esqueci de comentar aqui, porque são muitas histórias e mexe com as minhas emoções, que quando eu entrei no hospital, antes da cirurgia, o telefone tocou. Agora você vai entender desses rastros que Deus vai deixando para que a gente não se perca na nossa lógica. Eu lembro que tocou o telefone antes da primeira cirurgia, e uma pessoa falou assim, Denilson, não pode atender? Minha esposa, não pode. É porque eu estava orando quando eu soube dessa tragédia. Minha esposa, sim, mas eu queria deixar um recado para ele porque eu estava orando.
E o Espírito Santo tocou no meu coração. Aí minha esposa, sim. E qual palavra que você tem? E Deus me deu uma palavra para o Denilson, minha esposa. Qual palavra? Entre 66 livros, cerca de 30 e poucos mil versículos, a pessoa indicou para minha esposa, Isaías 43, versículo 2. Quando ela trouxe isso, foi onde eu comecei a perceber que Deus estava deixando os rastros, que Ele estava cuidando da minha vida para que eu não me perdesse na minha própria lógica. Então, foi o que você falou. Dessa maneira, lá no início, Deus havia falado comigo através da palavra, de pessoas diferentes, da maneira como Ele quer. Fiz essa observação só porque você fez esse comentário muito pertinente. E eu desci. Fiz todos os protocolos médicos, não há que eu não tenha feito. Fiz a cirurgia de raspagem, outros detalhes que eu não quero vir comentar aqui, mas enfim, em 2018 fui para minha casa, interromper o tratamento de quimioterapia e fui para casa numa situação delicada. Lembro que a última cirurgia, a palavra de um dos médicos era que minhas recidivas tinham sido muitas, o tumor já estava na corrente sanguínea provavelmente, e a cura era algo que não estava dentro mais das condições médicas. Mas havia feito uma raspagem no local, né? Margem cirúrgica não estava livre mais, era raspagem, enfim. Detalhes que não vêm ao caso. E assim eu fui para casa. E quando chegamos em casa, eu já tinha escrito esse livro aqui em 2017, publiquei ele em 2018, foi o mesmo ano que eu fui ordenado pastor, em abril de 2018. Isso tudo tratando, vivenciando a luta ali. Ali eu já tinha interrompido a quimioterapia, fiz o protocolo de radioterapia e fui para casa, esperando o tumor aparecer como normalmente vem aparecendo, né? Ou uma outra questão que fugia meu conhecimento ali médico. Eu sei que minha esposa foi para casa comigo e a gente tentou colocar as coisas no lugar. Vamos então continuar a vida. Fui ordenado pastor e, na época, eu estava liderando a juventude da igreja, da primeira igreja batista em Vila Rosali, tentando voltar às atividades. Só que eu comentei para minha esposa algo interessante, que eu tinha feito uma cirurgia, minha barriga ficou um pouco aberta e ela começou a queimar. E toda vez que eu estava lendo, fazendo meus devocionais, escrevendo livros às estações, eu sentia algo diferente acontecendo. E até aí tudo bem. Mas eu não vi nenhuma luz descendo do céu, não vi fogo, coluna de fogo, eu não vi absolutamente nada. Eu somente voltei para o médico depois para fazer os exames. E fiz os exames, a médica, que quero deixar um abraço para esses médicos, que para mim são anjos que Deus deixou aqui na terra para cuidar da gente, doutora Cristiane, doutor Rebelato e doutor Fernando, esses 3 médicos. Foram sensacionais, incríveis, e que toda a comunidade médica e profissionais de saúde se sintam representados por eles. A minha gratidão aqui. E fiz o exame de protocolo, ressonância magnética, TC, não foi TC. Fiz o TC, fiz os exames de sangue e não apareceu a doença, tranquilo, marcadores tumoral baixo, mas vamos repetir o exame. E nisso foi, 2018 repeti os exames. E nada de recidiva, nada de tumores, não tem problema. 2019, novamente repeti os exames. Agora alguns exames mais delicados, PET scan que rastreia todo o seu corpo, nada. Fiz exame de sangue, os marcadores tumorais. Antes estava na faixa de 6,6, o meu é diferente um pouco do CEA, né? O meu é dar um falso negativo, então ele era monitorado de outra maneira. E começou a descer os marcadores tumorais, que é o nível de tumores no sangue. Eu sei que 2019 fiz exames e nada. E eu aproveitei, peguei a palavra da médica, uma das médicas que falou com a minha esposa que eu fui para casa para passar o Natal com a família, tentei até não internar. Elas não me internaram, que não havia essa necessidade. Eu falei, vou passar o Natal 2019 com a minha família e vamos seguir em frente. Passamos o Natal 2020, comecei a fazer novamente os exames. E bora passar o Natal novamente com a família de 2020. Veio 2021, novamente fiz exames de monitoramento, fiz novamente PET scan. Depois de uma palavra de vai para casa, não tem mais o que fazer, você volta agora, começa a fazer os exames começam a dar contrário a toda a probabilidade, que é o quadro, ao invés de evoluir, está regredindo e essa regressão não teria como ser feita sem ter mais inserções de tratamento. O tratamento foi interrompido. E começou porque a recidiva foi uma palavra. 2015, 16, 17,
já eram 2 recidivas de 2017, então era esperado que, pela lógica, os médicos, importante isso deixar claro, profissionais de saúde, eles precisam lidar com a realidade. Sim. Eles precisam dizer exatamente qual é o caso do paciente, as escolhas, procedimentos que vão ser adotados. Não falamos para as pessoas a verdade no sentido de feri-las, muito pelo contrário. A verdade, ela vai ser libertador também nas decisões que você precisa tomar. Certamente. Eu não queria que nunca me escondesse nada. Eu queria saber de tudo que estava realmente acontecendo. E 2020 passei em casa, 2021 teve a pandemia, veio aquela pandemia toda, passei 2021 sem fazer nenhum exame. Só pude retornar em 2022. Fiz exame e foi finalmente em 2023, quando eu lembro que eu sentei com a doutora que cuida de mim desde 2012. Nós sentamos para fazer a conta de 2017, né? 18, 19, 21, 22, 23. 6 anos que tem essa história sem nenhuma recidiva e nenhum tipo de tratamento. Glória que eu faço, somente o controle. Estou falando que eu vinha de 2012 a 2017, 2018, com várias recidivas e tratamentos, e depois essa realidade. Se você me perguntar quando aconteceu e como aconteceu, não sei te dizer quando aconteceu e como aconteceu. Você não tem como datar, nesse dia que eu tive a cura, mas você, nesse processo dessa palavra lá na sua experiência em particular, até o desenvolvimento do agora, a cura já está sendo vivenciada, não porque você recebeu, mas porque desde o tratamento lá você já vivia a cura diária, que era saber que o Senhor estava cuidando de você, Exatamente. Que o Senhor estava zelando pela sua vida. Eu encerro meu livro Vencendo o Limite, que conta um pouco do meu testemunho, falando que é a arte de viver um dia de cada vez. Para você que me ouve, por mais difícil que tenham sido os desafios que você esteja vivendo, você não precisa se render a esses desafios, você pode ressignificar a sua vida. Eu falo que eu aprendi a viver a vida cada manhã como abrir da cortina para um novo espetáculo da vida. Alguns dias bons, alguns dias maus, mas você pode escrever a sua história com as decisões certas a serem tomadas todos os dias. Mas eu lembro de uma passagem bíblica, acho que vai ser mais importante, e eu poderia até encerrar aqui esse momento com essa fala. Quando Jesus curou um homem cego, os fariseus foram questionar os pais daquele cego, e eles falaram assim, não, ele já é maior de idade, traga ele aqui. E ele falou algo interessante, olha, eu sei que antes eu não via, e agora vejo. E também sei quem fez isso, Jesus. E a fala minha é exatamente essa, que antes tumores afligiam minha vida, talvez sejam depressão que estejam afligindo a sua vida, talvez você esteja com uma caixa de remédio pensando em tirar a sua própria vida, mas eu sei que existe o antes e o depois. Hoje eu estou de pé, pregando a palavra, e entre o antes e depois existe Jesus. E eu sei quem fez isso foi Jesus. Eu sei quem permite você respirar é Jesus. Eu sei quem permite eu andar é Jesus. E mesmo se eu não andasse, né, tivesse as minhas limitações físicas, é Jesus que estaria me mantendo ali, vivendo um dia de cada vez. Eu só quero fazer um convite para você que me ouve nesse áudio, para que você possa, desse antes e depois que a gente conversou aqui, você possa experimentar em Deus. Fazer essa experiência com Cristo que está para além das religiões. Fecha a porta do teu quarto, termina esse podcast, desliga seu computador, seu celular, não importa, mas você pode agora falar assim, Deus, se realmente você existe, se você realmente cuida de cada um de nós, cuida da minha vida, cuida do meu coração, toma essa decisão arriscada, tipo, você não tem o controle de absolutamente nada na sua vida. Então, já que você quer se render, você quer se entregar, você quer perder a sua própria vida, você não acredita mais no amanhã, quer se render? Renda-se ao Senhor. Amém. E essa guerra e a sua vida será dele. Pensa. Você que está nos acompanhando e você conhece uma realidade similar ou uma condição de alguém, envia esse vídeo para alguém, compartilha esse conteúdo para que seja também um conteúdo abençoador a uma pessoa, como eu tenho certeza que foi abençoador a sua vida. Pastor Denilson, muito obrigado por essa participação, muito obrigado por essa troca, poder compartilhar conosco essa experiência. E muito quero obrigado. Mais uma vez aqui apresentar vocês.
né? Nós temos aqui os exemplares. Você que quer conhecer mais sobre o conteúdo, sobre as orientações, tem esse livro aqui que eu queria que você fizesse um brief, falasse pra gente dele. Discipulado, os primeiros passos. Esse aqui? Esse aqui. Esse livro aqui, eu sempre trabalhei com classe de novos convertidos na igreja. E às vezes a classe de novos convertidos é domingo de manhã. E é um desafio, até mesmo para a gente que é cristão, acordar domingo de manhã para aquele que trabalha de segunda a segunda. Muitas empresas hoje trabalham de segunda a segunda no mercado, num shopping. E o desafio para aquele cara que está iniciando, aquela pessoa, os seus primeiros passos de fé, às vezes está domingo de manhã. Sim. E aí o que a gente fez? Aí eu e minha esposa trabalhávamos com classe de discipulado. Nós elencamos de várias literaturas, de materiais que estavam acessíveis, e pessoas renomadas, Israel Belo de Azevedo, na igreja dele, qual o material que utiliza para novos convertidos, Sim. Igreja Batista lá de Belo Horizonte, igreja tal. E fui pegando, vendo os materiais dessas igrejas, elenquei por temas, e a partir desses temas, os 10 temas que mais tinham incidência, eu utilizei. Então, são 10 temas que eu percebi numa literatura, não validei esse estudo, tá? E coloquei nesse livro, que é um estudo. Já que a pessoa não pode chegar na classe de batismo novos convertidos, vamos chegar até ele. E esse livro, o objetivo foi esse. Importante, você que me ouve. Muitas pessoas me perguntam, pastor, um amigo meu do trabalho se converteu, um amigo meu queria aprender um pouco mais sobre a fé. Nesses 10 primeiros passos, são os 10 fundamentos da fé. E eu falo, tem esse livro. Pastor, quanto é o livro? Não se preocupe, esse livro aqui é um propósito. Quem compra o livro é o material da impressão, não tem jeito, é o custo da impressão. Mas esse livro está disponível em PDF num portal que está na minha rede social, PR Denilson Lopes, você vai acessar lá, vai ter os vídeos, cada capítulo tem um vídeo feito em ilustrações, que é um resumo, uma síntese, tudo inteiramente grátis. Por que isso? Porque eu recebi muitas ligações nos grupos de pastores do Brasil, e alguns queriam usar na classe de batismo, às vezes na Bahia, às vezes no Pará. Inclusive, eu vou começar a usar lá na classe de legal. novos convertidos da igreja. E o custo de impressão, de remessa, era muito alto. E eu falei, não, isso aí é uma causa e um propósito. Acessa o meu portal, a pessoa pode baixar o PDF e imprimir. Ah, eu não quero baixar o PDF e imprimir. Tem um livro digital lá, que você não precisa baixar em nada. Você acessa os links. Tem os vídeos, tudo inteiramente grátis. Inúmeras possibilidades. Isso aí. Então, olha aqui, gente. Discipulado, primeiros passos. Vai ter os 10 temas: Deus, o Criador, Jesus, o Salvador, uma nova vida, somos justificados, a Bíblia, a oração, o Espírito Santo, santificação, o batismo e a ceia do Senhor. Ainda tem um anexo aqui complementar. Então, você que quer um material para discipulado, você que quer um conhecimento inicial, esse aqui está recomendado. Esse aqui foi o seu primeiro. Isso. Nos Trilhos da Fé. Fala um pouquinho aí pro pessoal sobre esse livro, onde que consegue também, quais são os acessos. Esse Nos Trilhos da Fé vocês vão achar na minha rede social, PR Denilson Lopes, vai ter lá todos os livros, a loja também com todos os livros disponíveis. Ele fala um pouco sobre os caminhos da fé, né? Como você exercer a sua fé diante dos desafios que a vida lhe propõe. É uma provocação para você que lê, exercer a sua fé, fazer a sua parte e deixa Deus fazer a parte dele. Normalmente a gente vai exercer a fé assim, ó, aqui Deus, toma aqui essa causa que eu coloquei em suas mãos, segura aí. Aí fica assim, ó, fica naquela briga. Então ele é mais ou menos nessa linha, né, de raciocínio. Tem aquele livro ali, As Estações, que eu vou publicar esse ano ainda. Que esse aqui vai ser lançado ainda esse ano. A ideia é lançar em abril ele. Olha, em primeira mão, hein? Não pode crer. E ele é um livro, assim, uma mistura de devocional, que a ideia agora é eu colocar uma palavra aqui, devocional, mas também eles são comentários bíblicos. Então, por exemplo, você vai pegar uma passagem aqui, não vim trazer a paz, vim trazer a guerra. Então, Jesus veio trazer guerra. Não, calma aí. O que é esse contexto? Aí você vai entender não somente em aplicação, devocional nesse sentido de aplicação, mas quem foi o revisor desse livro foi o pastor Davi Freitas. Pastor Davi Freitas, ele é para mim, é um mestre nessa área
literária, alguns livros do C.S. Lewis que chegam no Brasil, ele faz a revisão ortográfica e gramatical, inclusive teológica, para que a ideia do autor original não se perca na tradução. Sim. E ele é uma pessoa que eu fiz igual o Eliseu, né? Eu segurei a capa de Elias ali. Não te Não largarei. largo ele. Então, pastor Davi Freitas, se estiver me ouvindo, vou segurar a tua capa. Vamos marcar para trazer ele aqui se a gente conseguir, Vamos, né? Vai ser um poxa. papo bacana aí sobre conteúdo literário. Hoje ele é mestre sobre... em filosofia, né? Exato, então, bacana. tenho até vergonha de perto daquele homem. E eu de vocês, né? Exímios escritores. Queria também falar de um livro que não sei, eu não trouxe, porque o livro Vencendo Limites, ele conta um pouco... A gente vai colocar aqui na edição o livro, mas fala sobre ele o livro. Ele conta um pouco do meu testemunho, só que ele é dividido em 7 capítulos, que ele também tem o objetivo de trabalhar capelania. Qual que é esse? É o Vencendo Limites. Okay. Ele trabalha um pouco de capelania. Eu estou internado, tenho que fazer um tratamento psicológico. Ele vai trabalhar nesses 7 passos um pouco do meu testemunho e uma lição que você pode aplicar na sua vida. O livro Vencendo Limites também é interessante porque chega alguns mais exemplares para mim, só que volta e meia vem uma pessoa que está atravessando uma crise, uma luta. Inclusive, o último que tinha exemplar lá em casa eu dei. Então, por isso que eu não consegui trazer impresso. Mas ele também está disponível lá nas minhas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação. Gente, aqui nós tivemos mais um Pode Crer. A ideia do Pode Crer é termos aqui diálogos, né, esclarecedores, diálogos que construam sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração, a respeito do reino. Que Deus possa continuar te abençoando. Obrigado. Segue a nossa playlist aí. Há outros conteúdos, há outros temas lá que também podem te ajudar, que também pode contribuir com você. Muito obrigado mais uma vez e vem com a gente. Estúdio Cria Mais, Pode Crer, vamos à frente. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.